Olá novamente, pessoal, boa tarde. Agora nós vamos dar continuidade no estudo de frações e porcentagens. Nós vamos estudar primeiro as ideias, relacionadas à porcentagem, algumas ideias associadas, relacionadas, tá? Está na página 170 do livro. Nós vamos na nossa primeira ideia, tá? Que é fração como parte do todo, Fração parte sobre o todo, ok? Vamos lá, vamos a um problema. É sempre bom ter um problema para a gente entender o que nós queremos sobre a ideia de fração, o que nós temos que entender. Então vamos ler esse problema e vamos entendê-lo e relacionar a fração. Olha. Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes iguais e pintou uma parte de verde, ou seja, ele pintou uma das 4 partes de verde, Se a cartolina foi dividida em 4 partes iguais, ele pegou apenas uma e pintou, tá? Continuando aí, assim, dizemos que a folha de cartolina, tá, é uma unidade, a folha toda é uma unidade, Ou seja, é o todo, a folha de cartolina, tá? É como se você visse ela como um inteiro, um número natural, tá? Inteiro, ou um inteiro, tá escrito aqui, tá? E representamos a parte pintada de verde da folha por uma fração, tá? 1 em 4, tá? 1/4. Eu já vou logo mostrar para vocês, isso daqui é um, a parte pintada da folha fica em cima, e a parte em que a folha foi dividida, a quantidade de partes que a folha foi dividida foi em 4 partes iguais. Então, a parte pintada corresponde a 1 em 4. Assim, tá aqui, essa daqui é a cartolina inteira, um inteiro. Aí a gente pega e divide exatamente em 4 partes. Corta no meio aqui e no meio aqui. Então, cada uma dessas partes são iguais, 4 partes iguais. E apenas essa parte aqui, pintada, ela é 1 em 4. Ou seja, isso aqui vale 1/4 da cartolina toda, tá? Então, uma parte só dela toda vale 1/4, do jeito que está aqui, ok? Continuando aí, então vamos entender aqui, olha. O número de cima tem um traço e um número de baixo. O número de cima está dizendo assim, ó, o número 1, ou 1, ele é chamado de numerador da fração. Muitos de vocês já conheciam, quem não conhece vai lembrar e lembre sempre. Numerador fica em cima, é o numerador da fração. E indica o número de partes pintadas, tá? O número de partes consideradas. Aqui o que divide o número de cima com o número de baixo é chamado de traço de fração. Esse traço aqui é o traço de fração. E aqui embaixo, tá, o número 4, o 4 ele é o denominador. Quem fica embaixo fica no denominador da fração, tá? E que indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida, tá? Então aqui está indicando que a folha foi dividida em 4 partes iguais. Então, a quantidade de partes que foi dividida, um número inteiro, fica no denominador. E no numerador fica o que nós queremos indicar, o que nós queremos considerar, o que nós queremos, nesse caso aqui, pintar. Foi pintado 1, fica só o número 1. Se fosse pintado 2, da parte daqui, ficaria o número 2. E assim sucessivamente. Deu para entender mais ou menos isso aí? Então, tá aqui o estudo do que significa essa fração em relação à parte pintada em relação ao todo, ok? Então, a fração que representa a parte da folha que não foi pintada, tá? É 3/4. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas eu vou voltar aqui, olha. A parte que não foi pintada, 1, 2, 3. Então, 3 que não foram pintadas, de um total de 4 partes. Deu para entender? Então, é o que está dizendo aí, olha. A parte que não foi pintada é 3 em 4, ou seja, 3/4. O numerador dessa fração é o 3, e o denominador é o 4. O numerador e o denominador de uma fração são chamados de termos da fração. Então, aqui o 3 e o 4 são os termos da fração, certo? Juntando a parte pintada de verde com a parte não pintada de verde, a parte não pintada, forma o que? O inteiro. Nós obtemos o inteiro, que é a cartolina toda, certo? Também podemos representar esse inteiro pela fração
Aquele 1/4 com mais o 3/4 dá 4/4. E 4/4, isso daqui é como se fosse 4 dividido para 4, dá 1 inteiro. Né? 4/4 representa o nosso inteiro, ou seja, 1 inteiro equivale a 4/4. E 4/4, né? 4 dividido para 4 dá 1, que é a cartolina toda. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa pequena primeira ideia aí. E é isso.